Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à 9ª edição do Rugido Cast. Hoje mais um convidado super, hiper especial. Vou te dar um motivo pelo qual você não pode sair desse episódio. Imagina um cara que começou a empreender com 16 anos. Aos 31 anos, ele já vendeu não uma, mas algumas empresas. E é um cara de muito resultado. Léo Mack, bem-vindo. Vou ler a biografia dele antes dele falar aqui. Empreendedor, investidor, palestrante, autor best-seller, sim, pois é, mentor de empreendedores, formado em tecnologia em vários cursos. Tem um aqui que eu não consigo nem falar direito, gente, que é muito chique. Université de Montréal, gastei todo o meu francês, que não o tenho. Já empreendeu no segmento de tecnologia, varejo, consultoria e educação, com 31 aninhos. Hoje, a grande missão é conseguir empreender no Brasil, é para os fortes. Para transformar um país, é uma missão linda, diga-se de passagem. Por isso que ele está aqui, para te ajudar, para me ajudar, empreender e ajudar empreendedores a fazer o mesmo. Aliás, ele tem uma história linda que ele vai contar aqui por que ele tem essa missão. Como cofundador e diretor da YouCondo, falei certo, né? Falou, é isso mesmo. Podemos transformar o Brasil profissionalizando o mercado de administradoras e condomínios, síndicos e moradores. Aliás, esse é um nicho sensacional. Como mentor de empreendedores, autor e palestrante, meu dever é transformar aqueles empreendedores que não saem do lugar, muitas vezes há anos, empreendendo e trabalhando muito. Alguém aí, gente, sentiu aquela... Quem trabalha muito, né? Quem trabalha muito aí não tem resultado. Hashtag quem nunca. A alcançar o próximo nível. Léo, olha só. Cara, bem-vindo. Muito obrigado, Dani. Obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você, ter toda essa exposição. Pessoal, muito obrigado por estarem assistindo aqui. É um maior prazer e uma honra gigante estar aqui podendo compartilhar um pouquinho daquilo que eu passei, daquilo que eu posso ajudar vocês. E, nossa, fiquem à vontade para mandar perguntas, para se conectar nas redes sociais, @LeonardoMack. E só mandar lá que eu vou estar, com maior satisfação estar ajudando vocês aí. Ô, Léo, quando a gente... Vocês não sabem, uma metade do podcast a gente nem conseguiu gravar, porque a gente já começou a conversar um monte aqui. Mas eu vou aproveitar para explorar os principais pontos aqui que a gente já antecipou. Você me contou uma vez uma história, e eu tenho uma história parecida, assim, que eu já contei algumas vezes para quem me segue aqui, eu nunca imaginei que eu fosse empreender. Hoje, graças a Deus, eu não me vejo de outra forma. Eu respeito muito, acho que nem todo mundo nasceu para empreender, mas eu lembro da minha mãe trabalhando, virando madrugada, trabalhando ali, batendo, a gente falava, né, na máquina de datilografar. Minha mãe é contadora, gente, para quem não sabe, eu ficava lá do lado dela, tal. Tem uma história, depois quem não viu, assista lá os podcasts, os cortes da minha mãe falando para mim, escreve aí uma redação qualquer, tipo, né, para eu deixar ela trabalhar. Eu falei, escreve o quê, mãe? Ela, sei lá, o papagaio e a lua. Depois eu lembro que eu escrevi o texto, ela chorou, ficou emocionada, aquela culpa materna, né, tipo, cara, devia estar brincando e tô aqui trabalhando, e ela do meu lado. E eu lembro que quando você contou a história de você com seu pai, mexeu muito comigo por causa disso, né? E, de certa forma, essa história minha com a minha mãe, né, me impulsiona até hoje a empreender de um jeito bacana, a tocar famílias com o nosso negócio, e eu tenho certeza que isso te move. Então, conta aqui um pouquinho, porque eu tenho certeza que tem muito a ver com essa missão que a gente falou aqui agora. Nossa, demais, Dani. E, aliás, essa história que você contou aqui agora tá no seu livro. Tá no livro que você conta o motivo, né, de você ter começado a ajudar pessoas como eu, que querem se destacar mais, que querem ajudar, que querem espalhar a palavra e precisam de um microfone, né? Precisam de um megafone, de alguma coisa para conseguir chegar lá. Então, essa missão que você tem, ela se conecta demais com aquilo que eu acredito que eu estou fazendo também, né? Então, assim, desde pequeno eu comecei a empreender. E eu fui muito influenciado pelos meus pais, né? Pela minha mãe. Eu tive a sorte de nascer em uma família em que sempre foi muito valorizado o estudo, o trabalho principalmente. E, sabe, o se vira, assim, né? Então vai lá, se vira, tenta fazer e sai correndo, né? Uma família que, puxa, meu pai, os pais dele eram agricultores, minha mãe
os pais trabalhavam, eram autônomos, minha avó era professora, então acho que isso ajudou demais, demais, porque... Só para ter uma ideia, eu me recordo muito bem de um presente que minha avó me deu. Aliás, vó, um grande abraço para você aí, muito obrigado. Olha só, você mudou minha vida, você sabe disso. Ela me deu um presente que era um daqueles laboratórios, sabe, que tem umas, sabe, aqueles frascos, né, e tinham alguns elementos químicos, essas coisas. E ela me deu quando eu era bem jovem, muito parecido com o que a gente estava falando até antes aqui, né, que você estava falando da sua filha, que a sua filha estava tentando, né, aprender algumas coisas e você incentivando ela com curso, treinamento. A minha avó, ela fazia isso, ela me deu uma vez um kit de ciência, ela era professora de biologia. Nossa, eu adorava esses kits de ciência, que você misturava um monte de coisa, saía, mudava a cor, né, fazia fumacinha, não sei o quê. Exatamente. Ela tinha uma experiência, eu me lembro até hoje, tinha uma experiência que se chamava, acho que era Sangue do Diabo. Ah! Essa é clássica, né? Que daí o que você fazia? Você misturava uns componentes lá, que hoje eu não sei, mas você misturava uns componentes lá, aí a pessoa tava com uma roupa, sei lá, preferencialmente roupa clara, branca e tal, você pegava aquele negócio e jogava nela, assim, e ficava aquele vermelho, sabe? Nossa, o negócio horrível. Ela falou, meu Deus, né? Manchei toda a minha roupa e dentro de, sei lá, 5, 10 minutinhos, aquilo lá, né, virava água, né? O negócio virava água e só pegava e ficava na cor original de volta. Então, ela começou, acho que essa parte da educação, ela começou sempre incentivando isso. Minha mãe também sempre muito estudiosa, demais até, meu pai da mesma forma, né? Então, eu comecei a empreender muito cedo e eu sempre fui muito incentivado a estudo e fazer a coisa acontecer, né? Tentar trabalhar bastante para tentar fazer a coisa acontecer, até melhor dizendo. E o meu pai, ele foi para a área, o que também foi uma sorte para mim, eu vejo, que meu pai ele foi para a área de programação e desenvolvimento, né, de software, de sistemas, o que lá atrás, mais ou menos, ele começou com isso, acho que em 85, 6, e quando chegou em 90, 91, ele trabalhou em multinacional e ele fazia essa parte de programação. E ele, nessa época ele me conta, e eu me recordo, né, de fotos e coisas que eu vi quando, né, de criança, que ele sempre tinha muitos livros e muitas, sabe, buscas de informação de revistas e coisas até internacionais que ele conseguia nessa multinacional, que ele tinha a oportunidade de aprender e fazer essa parte de programação. Bom, eu nasci vendo isso, né? Por um lado, minha mãe é formada em 2 faculdades, uma de atuariais e uma de direito, então também super estudiosa da mesma forma. E eu segui isso, né? Então, isso foi muito, para mim, foi muito, como posso dizer, foi muito incentivador. Uhum. E justamente por isso, né, por essa certa influência até do meu pai e da minha mãe, e do meu pai principalmente, porque eu sempre vi ele trabalhando demais, sabe? Demais. Meu pai, minha mãe, eles trabalhavam assim, a minha mãe, ela me cuidava mais de mim, ela ficava um pouco mais próxima, mas o meu pai, ele era, aquela pessoa que trabalha o tempo todo, sabe? 24 horas. E eu sinto que o meu pai, ele é aquela pessoa que trabalha não por, sabe, muitas vezes ele fica desgostoso daquilo. Não, ele adora o que ele faz. Ele tá no flow lá. Ele adora, meu Deus do céu, sabe, ele passa horas e horas trabalhando e fazendo aquilo que ele fazia. Eu me recordo muito disso. E aí, teve até várias vezes, vários casos que eu me lembro, que o pai, ele trabalhava até de madrugada, ia nas empresas, né, para fazer fazer as instalações, ele mexia também com essa parte de cabeamento, TI, instalação, configuração de computador, rede e tudo mais. E eu me recordo de vezes em que o pai e a mãe, eles iam lá, eles ficavam até de madrugada e me levavam junto, porque não tinha com quem ficar. Né? Simplesmente tinham que levar. Como é a situação de muitas famílias hoje, antigamente, e ainda isso vai acontecer muito, né? Me levavam lá nessas empresas e aí eles juntavam as cadeiras de noite, né? Ia lá, juntava as cadeiras da empresa que eles estavam atendendo e me colocavam para dormir nessas cadeiras, sabe? Então, imagine, eu dormia, eu olhava, tava ali deitado e olhando eles trabalhando, né? Eles tentando... Eu me recordo também de uma outra vez em que eles pegavam as cadeiras, aquelas de rodinha, e daí talvez, né, a criança sempre fantasia mais as coisas, né? Então tinha aqueles corredores da empresa, né, das mesas do lado onde o pessoal trabalhava, e tinha aquele corredor que o pessoal passava no meio. Eles pegavam e faziam corrida ali, sabe? Então eu pegava a cadeira de rodinha e a gente brincava de noite, eu e minha mãe, empurrando a cadeira para ver quem ganhava a corrida. Enfim, eu estava me divertindo, mas eles estavam trabalhando, né? E eu assistindo aquilo. Então, isso aí é o que mais me incentivou, sabe? É o que mais me incentivou. E o que mais, sabe, Dani, que me toca, eu acho que por ver isso, viver isso em primeira pessoa, eu entender que dá para ser algo com muito mais resultado do que o que eles estavam fazendo, sabe? Eu imagino hoje, né, se eu conseguisse de alguma forma, vamos dizer assim, voltar no tempo
e explicar certas coisas para eles, como eu fiz, em termos de ajudá-los, se eu pegasse e conseguisse voltar no tempo e ajudar eles com algumas técnicas, com algumas pequenas coisas, eles talvez pudessem passar mais tempo comigo. Talvez eles tivessem essa oportunidade de passar mais tempo comigo. Eu não os culpo, não é isso que eu quero dizer. Mas, lógico, eles fizeram o melhor que eles podiam demais. Com os recursos que eles tinham, né? Meu Deus, demais. Assim, sou muito, muito grato por isso. E então, se eu pudesse, né, voltar no tempo, eu poderia ter feito isso. Mas ninguém, né, pode voltar no tempo, pelo menos até hoje. Ninguém pode voltar no tempo para tentar mudar essa história. Mas eu vejo que hoje, tanto eu quanto você, nós podemos não mudar o passado dos nossos pais ou, né, o nosso próprio passado, mas eu vejo que a gente pode mudar o futuro. E o futuro de quem está nos escutando aqui agora. Com certeza. Né? Esse futuro de você que, né, que está aqui escutando a gente, que trabalha muito, que às vezes, sim, assim, tem semelhanças com essa história que eu contei, que aconteceu comigo, mas que talvez está acontecendo com o seu filho, com a sua filha aqui agora. Que de trabalhar demais, de você ter que levar seu filho para o trabalho, ou você, sabe, não passar tempo que você gostaria, talvez com a sua família, com as coisas que você busca para você. Saiba, tem um mundo melhor. Tem uma forma melhor de você fazer as coisas. E eu vejo que tanto eu quanto a Dani aqui, a gente tem conhecimento, tem técnica para ajudar você, pelo menos a ir para um próximo estágio, né? Passar para uma próxima fase. E, nossa, tem muita coisa mesmo que você pode fazer aqui agora. Eu tô aprendendo com você. Tamo junto. Eu tô saindo dessa fase ainda, gente. Não, mas você sabe que é isso que você falou, né? Pra mim, foi uma crença por muitos anos, né? De que só ganha dinheiro se você trabalhar muito, né? E hoje, assim, eu tive que trabalhar muito pra ressignificar isso, pra ampliar essa crença. Não é necessariamente assim, né? Perfeito. A gente pode fazer um esforço inteligente e, de fato, ganhar dinheiro e ter uma vida melhor e proporcionar uma vida melhor para os nossos filhos e para a nossa família, sem essa cena, né, de juntar a cadeira e a criança ter que dormir enquanto a gente trabalha, ou... no meu caso, a minha filha lá, muitas vezes, essa semana, eu tive que dar um treinamento à noite e ela ficou lá, bonitinha, no quarto dela, me esperando. Já tem idade, né? É diferente. Super querida, super parceira. A gente combina muito o jogo quando eu tenho que fazer. É raro, hoje em dia, graças a Deus, eu fazer isso. E aí, depois eu compenso também. Já teve fases de eu fazer isso quase que direto. Mas para eu ter esse aprendizado, para eu mudar essa crença, foi um trabalho, né? E assim, eu vejo que hoje você consegue mudar muito isso. E o que deu esse start, assim? Acho que é legal você contar um pouquinho desses aprendizados, desses insights, porque eu tenho certeza que muita gente que está aqui ouvindo, aliás, se você ainda não pegou papel e caneta, parece a chata da professora na 5ª série, mas olha só, isso é cognitivo, tá, gente? Se você anota no celular, no tablet, no papel, na caneta, cara, é diferente o seu aprendizado. E assim, a gente só aplica aquilo que a gente de fato aprende, né, Léo? Aliás, a gente só muda os nossos resultados com aquilo que a gente aplica de fato. Não adianta você aprender, nossa, tive um insight maravilhoso, e você não aplicar na sua vida. Então, aqui é sobre ter insights, sair e aplicar na sua vida. Então, você está tendo acesso a um conteúdo aqui valioso, né? O Léo da mentoria, o tempo do Léo é caro, o Léo da mentoria aqui, não é fácil ter acesso a ele, então aproveita essa oportunidade. Eu vejo assim, o pessoal às vezes pega e fala assim, não, depois eu vou aplicar, né? Depois eu anoto. Não, depois nunca chega, né? Eu tô né? memorizando aqui. Não, o pessoal realmente faz sentido. Eu pego e sempre dou um exemplo assim. Você pode ler, é bem lúdico, assim. Você pode ler, cara, 10, 15 livros sobre como andar de bicicleta, as melhores bicicletas, o tipo da bicicleta. Cara, você pode dar aula de como montar e desmontar uma bicicleta tranquilamente. Mas enquanto você não subir em cima dela e você colocar a perna ali para funcionar, e você vai cair nas primeiras, sem sombra de dúvida, você não sabe andar. É isso. Então você pode estudar 10 anos livros de bicicleta que você não vai andar de bicicleta se você não subir em cima dela. É isso. E vai cair na primeira, certeza. Na segunda, na terceira, talvez. Talvez depois de um tempo ali você consegue ficar sem rodinha. Mas você vai cair na primeira e só estudar não adianta. Tem que pôr em prática. Né? Isso que você está falando me dá gancho para um ponto muito legal, que é você
aprendeu na prática. Ah, sim, bastante. Isso, né? Então, os seus resultados, você não tá falando da teoria, né? Não é só as suas formações, eu sei que você estudou pra caramba, estudou fora, né? Você tem uma formação incrível, mas não é só na teoria, você aprendeu também na prática, na relação desde muito cedo. Essa questão do eu não preciso trabalhar trocentas horas por dia como meu pai, como minha mãe, eu preciso trabalhar inteligente. E eu sei que tem uma virada de chave importante aí. E isso que você falou agora, eu acho que a gente precisa, eu vou repetir isso até meu último dia nesta terra, que é, a gente tem uma cultura muito ruim de não saber aprender com os erros. E as pessoas, né? Chicote. Nossa, eu errei, meu Deus. E a pessoa foca a energia no lugar errado. Eu falo sempre, gente, onde a gente foca a energia expande. Errou, beleza, next, né? Vamos lá. Errei, aprendi, vamos fazer certo agora. Enquanto a gente tiver essa postura da vitimização, ai meu Deus, errei, coitado de mim, a gente não vai pro próximo nível, não vai passar de nível. E isso eu acho muito incrível e por isso que eu acredito que você teve resultado tão cedo, com uma idade tão jovem, resultado tão jovem. Conta pra gente como é que foi esse processo. Legal. Assim, o que eu vejo, né? O fato da gente errar faz parte. Né? Como eu comentei aqui agora, você vai subir em cima da bicicleta, você vai cair de primeira. A partir do momento que a gente pega e consegue, acho que internalizar isso, sabe? Pegar e assumir, olha, você vai fazer um negócio pela primeira vez, você vai errar e acabou. Né? A partir do momento que você internaliza isso, parece que errar começa a fazer parte da trajetória. A gente estava conversando antes, tem um livro, pessoal, que é muito legal, né? Muito legal mesmo. Ele se chama Maestria, é do Robert Greene. E esse livro, ele fala sobre... Vou até anotar aqui. É muito bom mesmo. Ele fala sobre a maestria, né? Maestria. O que seria essa maestria, pelo que ele fala? Ele pega as pessoas, as principais autoridades em cada área, sabe? Então, ele pega lá e da nossa geração quanto das gerações anteriores. Então, ele cita no livro Da Vinci, ele cita Charles Darwin, ele cita pessoas de hoje também. Só gente fraca. Só gente fraca, exatamente. Só gente fraca. Se não me engano, ele pegou também Steve Jobs, pegou, assim, só gente que a gente não conhece, né? Pessoal irrelevante para hoje. E ele pegou e ele começou a analisar, estudar o que essas pessoas fizeram para conseguir chegar nesse nível de maestria, né? Para realmente serem mestres naquilo que eles estão fazendo, naquilo que eles estão que eles trouxeram para a humanidade. E ele entendeu que é o seguinte, ele entendeu que é muito associado com aquela teoria das 10 mil horas, né? Que o pessoal fala que para você ficar bom você precisa de 10 mil horas, mas ele traz o conhecimento que você precisa masterizar, você precisa fazer alguma coisa que que esteja dentro da sua vocação com muita energia e durante um bom período de tempo. Isso. Então, você não vai ficar bom em alguma coisa. Bom, eu estou dizendo, bom é até uma palavra fraca. Você não vai ser mestre em alguma coisa em 3 anos. Você não vai ser mestre fazendo o negócio todo dia durante 3 anos. Não vai. Simplesmente isso. Né? Então, ele traz, né, por exemplo, os estudos lá de Charles Darwin e todo mundo. Ele falou, cara, ele só conseguiu... É esse aqui, né? Esse mesmo. Vou até baixar, comprar aqui no Kindle. Muito bom. Ele falou que, então, esse pessoal só conseguiu chegar nesse nível quando eles tiveram ali seus 10, 15 anos fazendo determinada atividade, né? Agora, pense assim, se você vai lá e faz quanto de trabalho, energia e esforço você precisaria para conseguir chegar em 10 anos de uma mesma atividade para realmente você ser mestre? Pense em tocar piano, por exemplo, né? Se você toca piano intensivamente todo dia, né, você vai ser mestre quando? Daqui uns 6, 7 anos, 10 anos talvez. Aí você vai dominar as teclas de olho fechado. Só que fazendo todo santo dia. Você trabalhando ali, né? Você ali se esforçando. Só que você só consegue chegar nesse nível, só consegue trabalhar e realmente ser apaixonado por aquilo quando você realmente gosta, quando você tem uma vocação para aquilo lá, né? Você descobre isso e você tem uma vocação. E aí você faz as coisas por prazer e começa a deslanchar, começa a fazer um negócio com muito mais fluidez. Então... Então, esse livro ele traz isso, né? Ele traz essa questão da maestria. O que eu acredito? Né? Eu acredito que para aquelas pessoas que muitas vezes elas trabalham, como no caso do meu pai foi um pouco diferente, porque ele adorava e adora ainda aquilo que ele faz. Mas
Tem pessoas que trabalham muito, muito, muito mesmo. Tá lá, sei lá, 12, 13, 14 horas por dia trabalhando, sabe? Autônomos. Pessoal que às vezes está começando ali, não tem ninguém na equipe, ou tem 2, 3 pessoas. A equipe, famosa equipe. A famosa equipe. Trabalha demais. E ainda numa coisa que não gosta. Nossa, isso daí, sabe? Eu vejo que é um grande... Eu diria assim, desculpa, mas eu vejo que é um desperdício, sabe? Se você faz isso, eu entendo. Você tem conta pra pagar, você tem família, você tem certas coisas. Beleza, não tô dizendo pra você abandonar. Não tô julgando. Né? Não tô julgando, não tô falando pra abandonar agora e vai fazer outra coisa. Não. Faça sua programação, arrume sua vida financeiramente, beleza. Sabe? Reduza seus custos do jeito que você puder fazer isso melhor. Mas, pelo amor de Deus, encontre aquilo que você ama fazer, de verdade mesmo. Porque somente, e aí pegando o gancho desse livro, né, e tem vários outros embasamentos, mas somente dessa forma nós vamos ser realmente felizes, sabe? Que a gente vai conseguir chegar numa maestria, você ser mestre realmente de alguma coisa que você vai fazer de coração, é quando você encontra aquilo que você ama, a sua vocação, que você faz de olho fechado. E aí, o que isso tem a ver, né, com o empreendedorismo, né, com você ter sucesso ao atingir os resultados? É que quando você encontra isso que você gosta, que você ama, tem que ter esse coração, né, ali dentro, você faz as coisas com muito mais naturalidade, com muito mais fluidez. Você é você. Simples você assim. tá na sua essência, né? Você tá na sua essência, exatamente. Você é você. Você consegue, sabe, fazer as coisas, pensar com muito mais fluidez, muito mais natural, é muito mais, sabe, você se abre, sabe? Então é muito melhor isso, né? O que eu vejo, né, falando de fazendo um gancho, né, com fazer muito estudo e conseguir colocar na prática, eu já vou contar um pouquinho como que eu consegui fazer essa virada de chave, né? Mas é conseguir encontrar, então, aquilo que a gente ama, encontrou aquilo que ama, vai pra prática. Vai fazer, porque ali vai cair da bicicleta, mas vai aprender muito. E aí muita gente trava no planejamento, nossa, né? Isso daí tem várias histórias sobre planejamento e zero fazejamento. Várias. Galera, isso é muito acadêmico, né? O pessoal fala assim, você precisa. E tem o contrário também, negócio, né? A gente tava conversando aqui, tava contando pro Léo antes da gente entrar a história da minha filha. Minha filha, ela desenha, assim, um negócio de louco, porque tem uns traços, assim, de adulto no desenho dela. E eu comecei a estimular isso, comprei um curso pra ela. Falei, filha, até, né, pra tirar de tela, de jogo, tal. Falei, filha, comprar um curso de desenho pra você. Ai, quero. E aí foi pro curso, falou, ai, mamãe, esse curso, os desenhos são chatos, bichinho. Eu falei, filha, mas vai chegar nos traços de rosto humano, nanana. Ai, mãe, mas eu já olhei todas as aulas, é chato, os desenhos são feios, não gostei. Aí falei, vamos combinar uma coisa? Ah, mas você pagou pouquinho. Aí eu pago uma miséria, gente, pra ela na mesada. Confesso. Porque, na verdade, eu só quero ensinar, né, ela a lidar com dinheiro. Aí fiz as contas pra ela. Falei, eu pago R$100 pra ela, gente. Vou até revelar aqui. Por mês. Aí falei, quanto custou o curso? R$300. Quantos meses de mesada? 3. Quanto isso dá em dias? 90 dias. Não foi tão barato assim. Falei, tá. Então, você tem 90 dias para ganhar o valor desse curso? Falei, então, vamos combinar o seguinte. Você vai fazer cada aula do curso até o final, porque você precisa dominar o básico e isso vai impactar no seu desenho. Mas como assim? Porque o desenho é feio, eu não quero fazer esse desenho feio. Falei assim, não, mas olha aqui. Aí fui e peguei as obras do Picasso. Por quê? Porque o Picasso, gente, quando você vai olhar as obras dele do início, não tem nada a ver com as obras dele no final da carreira. Porque ele começou a fazer o clássico e ele ficou muito bom no clássico, no básico, e ele foi treinando. E aí, quando ele dominava o básico, ele foi e fez o que ele quis com a arte dele, que aí ele chegou no cubismo, e aí todos os quadros maravilhosos que a gente conhece do Picasso, Perfeito. goste ou não goste da arte dele, o cara desenvolveu a própria técnica, o próprio estilo, né? Mas foi o quê? Foi fazendo. Perfeito. Né? Ele não ficou lá... E quadro, que para quem é artista plástico, né? Não tenho esse dom. Mas para quem tem o dom, sabe que tem um planejamento ali, tem o esboço, tem o desenho, tem todas as fases. Mas se você não parte pro fazer, e quem não se permite errar, não parte pro fazer. Não. Isso é no desenho, é na pintura, é no empreender, é no andar de bicicleta, é em qualquer coisa na vida, gente. Né, Léo? Veja que ele só chegou nesse É na estágio. comunicação.
Sim. Veja, Dani, que ele só chegou nesse estágio, Picasso, ele só chegou nesse estágio por quê? Porque ele conseguiu fazer todo o aprendizado de base, isso é muito importante, né? Mas eu vou falar um negócio extremamente polêmico aqui, mas extremamente polêmico. Nossa, a galera vai me matar. Mas, pessoal, o Picasso, eu tenho certeza absoluta que ele chegou onde ele chegou, não foi trabalhando 4 vezes na semana. Eu vou nessa sua polêmica aí, tá? Não é trabalhando 4 vezes na semana. Eu vou nessa sua polêmica aí. Porque tem um movimento que tá surgindo aí, né? 4 vezes por semana. Que trabalho de 4 vezes por semana, beleza. Beleza, respeito, acho que maravilha. Ideias novas é muito bom. Mas pergunta para um atleta de alta performance, o melhor jogador de basquete ou, né, os melhores nadadores, atletas olímpicos, pergunta para eles quantas vezes por semana que eles treinam. E por quanto tempo eles treinam. Então, se você quer realmente ser bom, se você quer realmente ser mestre naquilo que você faz, tem que ralar. Concordo em gênero, número e grau. Tem que fazer. A minha meta é conseguir sair de mini férias 4 vezes por ano. Mas assim, pra eu sair hoje, eu consigo mais ou menos, depois de muitos anos sem férias, sair 2 vezes por ano. Mas eu trabalho no mínimo 12 horas por dia. É isso aí. E às vezes almoçando em 15 minutos. Ontem eu almocei na minha mesa de trabalho durante uma reunião. E tá tudo certo, gente. Tô construindo um negócio e tem fases. E as pessoas confundem o palco com o bastidor. A pessoa que tá lá hoje, porque você tem mente escassa e você tem que ter equipe para fazer para você poder estar aproveitando férias em Maldivas e não sei onde. Eu tenho certeza que ela passou 14, 15, 18 horas ralando lá para poder construir aquilo e ir pro digital e falar que ela tá em Maldivas e que você tem que ter equipe, entendeu? Então, assim, eu sou super dessa polêmica aí também. O que eu vejo, assim, né? Ó, a gente começou essa nossa conversa aqui hoje, né? Falando assim, pessoal, contei a história, né, da minha família, com um pouco aquilo que eu vivi e que os meus pais, eles trabalharam bastante, assim como boa parte da galera que está aqui nos ouvindo. E a gente quer tirar o pessoal dessa situação. Só que como que funciona esse ciclo, né, Dani? Eu vejo que é assim, ó. Nós, como empreendedores e empreendedoras, a gente consegue travar o nosso empreendimento e o nosso crescimento de carreira a qualquer momento. A gente trava ele a qualquer momento. Então, é uma escolha. É uma escolha, exatamente. A todo momento, se a gente não tomar, não realmente tomar na consciência, né? E falar assim, eu realmente quero expandir e quero crescer, se isso não acontecer, a gente vai ficar travado. Então, exemplos, né? Eu conheço demais mentorados meus lá, pessoal, até mesmo amigos, né? Que são empreendedores e empreendedoras, que eles estão há 10 anos fazendo exatamente a mesma coisa, sabe? Eles têm ali, às vezes, uma loja, uma unidade, legal, né? Bacana, legal, tá ali, mas continua com aquela loja ali há 10 anos quase. E pra eles tá tudo certo. Pra eles, exato, tá ok. Tá feliz. Só que não, perfeito, tá feliz, tá tranquilo. Só que o que aconteceu com eles é que eles são essas pessoas que trabalham demais, super bem intencionadas. Tá. E o tempo tá passando para eles, né? Então, eles estão, claro, ficando com mais desgastados, né? Não tem toda aquela energia que tinha quando começou o negócio, quando abriu, né? E isso tende a ficar cada vez mais complicado, né? Começa a ficar cada vez mais difícil para eles, porque a gente não necessariamente tá vai feliz. perdendo energia. Então, eles podem até estar felizes, só que uma hora essa conta vai chegar. Se não crescer, a gente tá diminuindo, né? Então, o que acontece? Eles não passaram, o ponto aqui que eu vejo é que a gente precisa passar de fase na empresa. É como se fosse um jogo, sabe? É como se fosse um joguinho, vamos assim dizer, né? Então, a empresa, ela tá na primeira fase. Aí, ela tem que ir para a segunda, ela tem que ir para a terceira, tem que ir para a quarta, e assim vai indo. Só que, a qualquer momento, a gente pode ficar estagnado em uma dessas fases. E uma dessas fases é a fase em que você trabalha 14 horas por dia, 15 horas por dia, ou X muitas horas por dia e quase todos os dias da semana. Uma dessas fases é isso. As outras fases não é assim, entendeu? Então, tem muita gente geralmente é a fase que você tá num crescimento mais acelerado, né? Você conseguir virar... eu diria até que é mais no começo e o começo da escala, sabe, Dani? Porque, assim, a pessoa que hoje tá começando,
E ela pega na literatura ou nas pessoas, fala, não, você tem que ter, como você estava falando, você tem que ter uma equipe e tal. Essa pessoa, ela dá aquele sorrisinho, sabe? Aquele sorrisinho de canto de boca, assim, né? Tipo, eu sei disso. Sabe? Ela olha, eu sei disso. Mas eu vou mostrar pra você a minha sequência de boletos aqui, tá? Olha só, sabe? Então, o que acontece? Ela pensa isso, ela fala, tá, eu sei que eu tenho que ter equipe, mas como é que eu vou pagar? Mal eu tenho o meu salário, que eu não sei quanto que eu vou receber no final do mês, como é que eu vou contratar alguém pra fazer esse negócio? Né? Então, ela tá nessa fase de, sim, você precisa trabalhar muito pra conseguir ter uma reserva financeira, ter um caixa, para que daí sim você possa pegar esse capital, pegar essa grana e falar, agora eu vou investir numa equipe então. Né? E aí você vai arriscar mesmo, entendeu? Você vai arriscar. Tem gente que tem, sei lá, 20 mil na conta, 30 mil na conta e fala assim, cara, eu vou guardar isso daqui. Tem gente que fala isso, tem gente que fala, cara, eu vou pegar esses 30 mil, vou arriscar perder tudo, sim, e vou contratar uma equipe para mim. Essa pessoa que faz isso, ela tem a possibilidade de conseguir multiplicar o que ela tem hoje. A outra, ela tem menos chance. Né? Ela vai ficar sentada em cima de um capital, em cima de um dinheiro. A gente vive num mundo capitalista, certo? Sim. Então, a palavra é capital. Sim. Então, quem se dá bem em termos de resultado e financeiramente é quem multiplica esse capital. Sim. Se você sentar em cima dele, ele vai ficar ali praticamente do mesmo tamanho. Vai crescer conforme a inflação, um pouquinho acima da inflação. Mas se você quer multiplicar, você vai precisar arriscar. Cada um tem um apetite, né? Tem um tamanho de risco. Então, assim, estão pegando, né? Tem que trabalhar muito? Sim, tem que trabalhar muito. E uma dessas fases, né? Eu diria, é a fase em que você tem que trabalhar durante 12, 13, 14 horas por mês. Por dia. Se fosse. Por dia, né? Trabalhar por dia e durante vários dias na semana, quase todos os dias, pensando, refletindo, até você realmente ficar mestre nesse negócio. Quando você fica mestre nisso e você tiver o caixa, tiver o capital ou conseguir capital de outra forma para escalar e multiplicar, aí sim, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à fase em que você pode chegar um belo dia na tua empresa e falar, olha, terça-feira, cara, não vou. Hoje eu não vou trabalhar, vou me dedicar com, sei lá, ir no teatro com a minha filha, ou, sei lá, ter alguma coisa na escola, uma atividade que a gente vai fazer um day off, alguma coisa assim. Vai chegar esse belo dia que você vai poder fazer isso. Por quê? Porque tem o Tiago, tem o Antônio, tem a Flávia, tem a Alessandra, tem o, sei lá, o Pedro, tem todas essas pessoas que conseguem fazer o quê? Conseguem fazer o cuidado da empresa e faz o negócio continuar crescendo. Aí sim você está nessa fase. Mas até lá, você está na fase anterior, né? Você está no estágio anterior. Então tem que continuar trabalhando e crescendo, mas com essa mentalidade de, tô com capital, tenho que multiplicar esse capital. Eu não posso sentar em cima dele ali e deixar ele crescer a inflação, a renda fixa ou coisa assim. Pessoal, não tô dizendo para ser negligente aqui com a grana, tá? Para ser louco e sair. Não é isso. É isso que eu ia falar. Faz sentido dizer que dá para arriscar com segurança? Com certeza. Alguma segurança. Com certeza, Dani. O que eu vejo? Porque assim, vou dar meu exemplo que a gente estava conversando na Rugido. Quando eu comecei a Rugido, eu falei, eu vou começar a Rugido num esquema quase de consultoria. Se eu ganhar, todo mundo que tiver comigo ganha. Legal. Vai crescendo, vou fazendo caixa de segurança, vou contratando gente fixa. Né? E assim foi até a gente crescer onde a gente está hoje, continuamos crescendo, graças a Deus, exponencialmente. Mas assim, foi um jeito de eu falar, deixa eu pivotar a empresa, né? Que antes era focada em curso e de um jeito seguro. Claro que cada um que está ouvindo aqui vai estar num nicho diferente, mas dá para encontrar uma fórmula de fazer parecido no seu nicho? Não, com certeza. O que eu vejo? Que a pessoa que ela vai ter que fazer um planejamento, sem sombra de dúvida. Esse planejamento ele vai ser tanto um planejamento financeiro, né, para conseguir, ela foi lá, tem um determinado caixa, vai fazer esse planejamento financeiro para conseguir investir, né, e trazer pessoas para a equipe, ou investir em máquinas, dependendo do nicho, né, um varejo, ou investir em tentar fazer algo consignado, ou comprar uma parte de estoque para tentar revender. Então, ela vai precisar desse capital inicial. Isso daí é certeza. Né? O que eu gosto muito, e é o meu jeito assim, de ver e de pensar, se eu vou usar um capital próprio, vou usar um dinheiro meu, então eu preciso ter pelo menos algum tempo tranquilo de minha vida, no estilo de vida que eu tenho atualmente. É isso, né? Não, daquele momento. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Exemplo, a pessoa, quando ela está
pensando no boleto do final do mês, que é, putz, eu preciso pagar, meu Deus, ela faz qualquer coisa, entendeu? E se ela aceita qualquer cliente, às vezes um cliente que não dá lucro, pelo contrário. Exatamente, ela aceita etc. qualquer coisa, ela vai lá, um exemplo, né? Você vai lá, você faz uma, sei lá, você tem uma padaria, exemplo, vai lá ter uma padaria, vende pão, né? Mas se a pessoa chega pra você e fala, você tem pilha? Aí a pessoa olha assim, caramba, meu, não tenho pilha. Só um minutinho. Eu tenho uma história pra contar depois. Cara, não, só um minutinho que eu arranjo pra você uma pilha. Vai lá e sabe? E daí começa a vender e você entra dentro dessa empresa, a empresa parece um pinheirinho de Natal, sabe? Porque tem muita coisa, sabe? Tem muita coisa. Você quase entra e não sabe do que é a empresa, né? Era uma padaria, vira uma loja do antigo R$1,99. Exato. Né, é um secos negócio... e molhados. Não, perfeito. Vira um negócio assim que você já não conhece mais. Mas por que ela se sujeitou a fazer isso? Por quê? Porque ela Foco no boleto. Foco no boleto, exatamente. Pô, tem que pagar o boleto, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Então, assim, como que dá esse primeiro passo, né? Eu diria, você sai disso e vai pra frente. Primeiro, planejamento, né, mais seguro, né? Vamos assim dizer. Então, eu gosto muito preciso ter uma folga financeira. Tem que ter, Léo, mas não dá. Dá. É fácil? Não, é difícil. Qual que é a forma mais fácil de você começar a ter uma reserva financeira? Você tem que baixar teu padrão de vida. É isso. Léo, mas, putz, é muito baixo já, eu não tenho... Putz, é difícil. Eu entendo. Eu sei. Então, você precisa ganhar mais. É uma dessas duas. Vai fazer renda extra. Ou você reduz teus custos, ou você aumenta tua renda. Ou faz os dois, que daí vai ser um pouquinho mais rápido. Então, precisa fazer isso. Eu entendo que tem muita gente que estão em situações dificílimas, situações precárias. Não é disso que eu estou falando, tá? Isso é outro nível, é outro tipo de condição, né, social. Então, não é disso que eu estou falando. Estou falando daquela pessoa que realmente ela levanta de manhã, ela vai para um trabalho, né, ou está em busca de um trabalho, é um eletricista, sabe? É uma pessoa que faz bolo, uma confeiteira. É esse tipo de pessoa que, cara, tá ali no WhatsApp vendendo suas coisas ou tá começando a sua empresa agora, a sua ideia. Você, essa pessoa. Essa pessoa, sim, ela tem condição de reduzir seu custo e de aumentar sua receita, né? Então, é isso que precisa. Fez isso, consegue pelo menos uns 6 meses de dinheiro para você ficar tranquila, sabe? Pelo menos isso, uns 6 meses, pelo menos 12 meses, se conseguir fazer isso, melhor ainda. Porque a gente só consegue pensar com qualidade quando a gente não está preocupado no boleto no final do mês. Porque se está preocupado no boleto no final do mês, a gente se sujeita a qualquer coisa, né? Imagine, se sujeitar a qualquer coisa é uma pessoa mal intencionada, a gente vê muita coisa fora, né, da sociedade. Então, que não é justo, né? Agora, se você é uma pessoa que tem que pagar boleto, está com esse pensamento e é bem intencionado, você vai sujeitar a fazer qualquer tipo de trabalho. E aí você nunca vai nichar, nunca vai escalar, nunca vai conseguir empreender, né, com qualidade e vai ficar nessa primeira fase durante muito tempo, né? Então, quando você consegue acumular esse caixa, fazer essa reserva financeira para conseguir dar esse próximo passo, nossa, aí, se você está nessa situação, você é uma pessoa abençoada, tá? Uma pessoa abençoada, porque você tem tudo para conseguir fazer um negócio dar certo. Lembre-se, você vai cair da bicicleta a primeira vez, a segunda, a terceira, mas depois você vai começar a acertar. Faz parte, tá? Faz parte. Você vai começar a acertar, porque você vai começar a ter maestria naquilo que você está fazendo. Então, eu até sempre digo isso pra minha esposa. Eu falo assim, né? Eu falo pra Aliás, ela... a sua esposa é um case, né? Nossa. Você pode contar. Posso. Eu sempre falo pra ela assim, qualquer coisa, ela às vezes vai começar a vender um novo produto, vender um novo negócio, e aí ela me pergunta, mas e aí, o que eu tenho que fazer? Aí eu falo pra ela, qualquer coisa mais importante que você tem que fazer agora? Aí eu olho pra ela, fica aquele silêncio, né? Daí eu olho pra ela e falo, amor, você precisa errar. É isso que você precisa fazer. Você tem que errar o quanto antes e o máximo que você puder. Porque só depois disso é que você, depois, né, de praticar e fazer, e entender que isso faz parte do processo, você vai acertar. É isso que vai acontecer, né? Se cada um de nós, se nós soubéssemos que vou dar um exemplo aqui, se depois de 1000 horas vendendo um produto, você sabe com certeza absoluta que você vai vender muito mais facilmente aquele produto, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer, então, que é a tua meta? Venda 10.000 horas disso o quanto antes, sabe? Então, quanto mais você fizer isso, melhor, né? Então, dá pra levar, isso aí se expande pra tudo quanto é área, tudo quanto é nicho, né? Então, eu sou jogador de basquete, por exemplo, mesma coisa, vai fazer 1000 horas de arremesso. Sou vendedor, vai vender coisa 1000 horas. Né? É programador, desenvolvedor, trabalha com tecnologia, então vai programar 1000 horas. É isso, só depois disso é que realmente você vai conseguir dar esse próximo passo, né? Então, eu vejo assim, nossa, eu tô falando demais aqui. Não, conta uma água. Conta a história por favor. do... Tem como? Tem. Conta a história o case da Najma. Da Najma? Legal. Então, assim, o
que aconteceu com a Najma? A gente pode seguir aqui, né? Isso. Pode ser. Aqui é vida como ela é. Produção aqui, Boa. fazendo uma participação especial. Excelente. Puxa, muito obrigado, viu? Tá ótimo. Obrigado. Obrigada. Eu acho que é bom encher o copo dele, porque... Não, tá tranquilo. Não? Tá ótimo. Então valeu. Valeu. Boa. Então, assim, nossa, o case da minha esposa é muito, muito legal mesmo. Najma, um beijo! Aí, a rede social da Najma é Najma PC. Ela trabalha ela é empreendedora, ela trabalha especificamente no nicho de mulheres. Mulheres empreendedoras, mulheres que trabalham tanto na indústria quanto no comércio, aquela autônoma também, né? Então, ela trabalha com mulheres para proporcionar para elas a independência emocional. O que é essa independência emocional? Muitas vezes a mulher, ela está numa situação em que ela sabe, ela está se sentindo presa, ela não está feliz, né? Mas muitas vezes ela está assim, por quê? Por causa do relacionamento que ela tem. Ela talvez não veja que o relacionamento dela pode ser um relacionamento que está prendendo ela, mas ela sente aquilo. E a Najma ajuda a destravar isso, né? De várias formas. Nossa, ela é sensacional, profissional. E é psicóloga. E ela é psicóloga, exatamente. Psicóloga, ela também vai fazer o lançamento do livro dela. Então, no case dela foi bem assim, foi muito legal, porque ela confia demais em mim, e eu acho que pelo fato dela confiar bastante naquilo que eu faço e por assistir boa parte da minha trajetória e estar do meu lado desde o começo, ela acredita... Adoro um casal, gente. Então... Ela confia em mim, assim, de olho fechado, sabe? Então, o que eu falo pra ela, ela acredita, questiona, é claro, mas ela acredita, vai lá e faz, né? E era assim, isso, pessoal, pra você que se formou agora, eu acho que vale muito, tá? Vale demais mesmo, demais. Ela se formou, né? Então, ela se formou, foi lá em psicologia. E logo que ela se formou, o que os professores colocam, né, na cabeça, e nada contra os professores, mas contra o método de ensino, é que você tem que começar e você vai cobrar o mínimo, entendeu? Você vai começar cobrando o mínimo e somente aquela, no caso dela, psicóloga, né? E somente aquela psicóloga, aquela senhora já que tem seus, sei lá, 50 anos, 60 anos, 60 e poucos anos, que trabalha a vida inteira no atendimento psicológico, é que vai cobrar 600, 700, R$1.000 a hora a consulta, né? Terapêutica. Somente essa pessoa faz isso. Mas quem está começando, recém-formado, é R$50 a hora. Às vezes até trabalho voluntário, até você fazer um ano desse trabalho para daí começar a trabalhar e tudo mais. Então, você que é arquiteto, arquiteta, né, psicólogo, está acabando de sair da faculdade, você vai escutar isso. Em algum momento, você vai escutar isso. Você vai sair com aquela síndrome de, né, aquele pensamento de, nossa, eu vou começar a cobrar, eu tô começando. Bom, maravilha. O problema é que às vezes a pessoa tá começando forever, né? Para sempre começando. Um disclaimer aqui, frase solta aí, o pessoal vai, né? Então, um disclaimer aqui, né? Pessoal, vamos lá, vamos fazer uma boa interpretação de que eu não tô falando isso para medicina, né? Não tô falando para áreas que tem a certificação, você é um engenheiro, por exemplo. Tem todo o CREA, tem, né, a parte de psicologia, eu sei, tem a parte do pessoal o conselho de psicologia e tudo mais. Então, estejam sempre dentro do teu conselho, né? Do órgão que regulamenta a tua profissão. Beleza. Dito isso, o que eu trago? Você vale o quanto o mercado paga e o quanto o valor você gera. Ponto. Uou. Simples assim. Isso é um corte, hein, gente? É isso. Simples assim. Repete essa frase. Que você vale o quanto o mercado paga e o tanto de valor que você gera. É isso. Isso é forte. O que eu falei? E é verdade. Total. O que eu falei pra Najma? Então, olha só, o que você vai fazer? Ela trabalhava fora antes, né, depois de se formar, daí ela começou a atuar 100% com atendimento clínico. E aí ela começou a fazer os atendimentos dela e ela cobrava esse valor que falaram para ela cobrar, ela se comparava, né, com as pessoas que tinham recém saído da universidade, se comparava com essa galera e fazia as cobranças lá, sei lá, eu não me lembro dos valores da época, mas R$60, por exemplo, a hora de atendimento clínico. Eu olhei para ela e falei, olha, isso aí não faz o menor sentido. Essa conta não fecha, meu amor. Exatamente, essa conta não vai fechar. E eu peguei, puxei para ela e falei assim, ó, se você... Então vamos fazer a tua carreira aqui, vamos pensar na tua trajetória aqui dos próximos anos. Mais 5 anos você vai atender assim, assim, assado com esse valor. Mais tantos anos você vai fazer assim, assim, assado, lá. Tá vendo? Olha só, se você fizer isso dessa forma, você vai ter... Eu não lembro os valores, tá? Mas, ó, você vai ter R$25.000 na tua conta. É isso que você quer? Não.
Então, Não, fora consultório, não sei o quê, exato. recepcionista, whatever. Exatamente. Eu tô dizendo assim, só explicando, né, o que eu quis dizer no contexto do valor, né? Por exemplo, ela vai lá, vai trabalhar durante 5 anos, vai pagar tudo, vai pagar os boletos, pagar tudo lá, Pra e ela ter vai conseguir acumular de patrimônio, por exemplo, 25 mil reais lá. Entendeu? Acumulou 25 mil reais de patrimônio depois de 5 anos trabalhando pra caramba, e é isso que vai ter. É isso que você quer? Perguntei. Não, não é isso que você quer. Então, beleza. Então, olha só. Então, como que a gente muda isso? Porque a tua agenda, a gente fez uma simulação aqui da tua agenda full. Tua agenda trabalhando 8 horas por dia aqui e, olha só o que vai acontecer. É isso? Não. Então, nós temos que mudar. Tem que oferecer ou mais produtos, ou cobrar um valor maior, e nananana. Como gerar mais valor. Como gerar mais valor. Perfeito. E aí eu falei pra ela, então nós vamos fazer o seguinte. Nós não vamos mais cobrar esse valor de R$70 a hora, R$60 a hora lá, enfim. Nós vamos pegar esse valor, vamos colocar um valor muito maior. E aí a gente fez esse teste, colocou um valor muito maior. E aí você que está, né, começando ali e também pode fazer esse teste, faça isso. Coloque um valor bem maior do que aquilo que você faz. Claro, tem que gerar valor, né? Perfeito. Não é só subir o ticket. Isso. Então, aí, aonde que está a régua? A régua está no seguinte. Você vai lá, você sobe esse valor, do jeitinho que você faz hoje. Você vai lá e sobe o seu valor. Aí uma ou duas pessoas compram o teu produto, vai subindo aos poucos, teu né? serviço. Não, pode ir subindo aos poucos, tranquilo. Mas quando você faz isso, aí a pessoa vai lá e você vai ter o primeiro feedback de um cliente. Um cliente que ele vai estar exigindo mais de você, sem sombra de dúvida. Você vai ter o primeiro feedback. Na hora, provavelmente esse feedback não vai ser tão legal. Quando você recebe esse feedback, ele vai te dar o ouro daquilo que é diferencial para ele. Entendeu? Então, exemplo, tá? Você vai lá e cobra R$100 de uma sessão. Anotou? Exatamente. Você vai lá e cobra R$100 de uma sessão. Aí agora você vai lá e cobra R$600 de uma sessão. A pessoa vai lá e te paga. Opa, tem mercado, tem gente que quer isso aqui. Você foi lá e pagou. E aí depois você faz todo o seu serviço, dá o seu melhor, pelo amor de Deus. Só que em vez de 10 sessões, você vai precisar de, sei lá, 3 no mês. Exato. Vai lá, dá o seu melhor. Não tô falando pra fazer de qualquer jeito, né? Então vai lá e dá o seu melhor. Essa primeira galera é a galera que vai chegar pra você e provavelmente eles vão estar um pouco insatisfeitos com o teu atendimento. Por quê? Porque eles esperavam algo mais. Essa pessoa, você precisa muito do feedback sincero dela. A hora que ela chegar e dar esse feedback sincero pra você, nossa, anota tudo que ela tá falando. Porque é isso que é ali onde tá a expectativa dela. Ela tá falando pra você o seguinte, ela tá falando, olha, um serviço de R$700 a hora precisa de, no mínimo, pronto, tá resolvido. Agora você sabe o que você tem que fazer. Tá feito. Aí, você vai pegar e vai fazer o seguinte. Resolve todas essas questões, né? Resolve tudo isso que ela te entregou de ouro, que você tem que fazer ela e mais, né, os outros que você estava trabalhando ali junto, os outros clientes, e resolve isso. Só que não basta só fazer isso, porque daí você fica igual ao mercado. Lógico. Você tem que fazer o além do solicitado. A hora que você entrega esse além, pronto, o teu serviço está excepcional. Então você pegou, tá fazendo um valor hora ali, ou um produto, ou serviço tal, que é X, a expectativa está aqui. Você entrega o quê? Você entrega acima desse solicitado. Pronto, agora você conseguiu ter um destaque e o pessoal vai recomendar e você vai ter para o cliente dali para frente. É isso. Aí você fala para mim assim, Léo, fiz isso. Mas ninguém comprou meu produto. Beleza, aí sim. Então, abaixa um pouquinho. Abaixa mais um pouquinho. E abaixa mais um pouquinho. Até que vai chegar uma hora que você vai entender aonde que você vai conseguir entrar, né? Aonde que você vai conseguir colocar o teu produto, que você vai fazer essa primeira experiência. E nunca pare de fazer esse teste, né? Nunca pare de fazer esse teste. Vou fazer um advogado diabo aqui. Claro. E se a pessoa falar assim, putz, perdi todos os meus clientes e aí não tô conseguindo, tô baixando e não tô conseguindo mais? Daí, assim, claro, vamos imaginar que você tem cliente fixo, né? Desses clientes fixos, você não faz essa alteração, né? Você não... Tá, você boa. Não mexe. Dica de ouro, não mexe nos clientes que já estão. Isso, perfeito. Vai fazendo isso para os novos clientes. Perfeitamente. Porque, inclusive, né, você fazendo dessa forma, exemplo, você cobra seus R$100 a hora, tô usando você mantém o seu... Mantém isso dali, perfeito, mantém rodando, show de bola, né? Mantém ali. E você faz esse outro teste, é uma experiência, é um teste. Mais uma vez, disclaimer aqui, sempre respeitando o seu código de ética, né? Enfim, CRP, CRM, etc. Sempre dessa forma, tá? Com outros produtos é mais simples de fazer esses testes, né? Teste AB isso. Então, mantém a tua carteira, mantém o pessoal todo ali, e aí você vai fazendo esses testes. A hora que você conseguiu fazer esse teste, aí sim você está com mais certeza, né, nesse fluxo de caixa, nesse recebimento, aí sim você pode ir aumentando os teus próprios clientes. Ou, se você não quer aumentar os teus clientes, tem um negócio até muito melhor que dá para fazer. Peça para eles uma recomendação de alguém, entendeu? Fala assim, você pode chegar para um cliente seu de R$100 a hora e fala assim, olha, Pedro,
Pedro, é o seguinte, ó, eu cobro de você, você é um cliente meu já há bastante tempo, já é um paciente maravilhoso e a gente está no valor de R$100 a hora também já há bastante tempo. Eu não pretendo fazer um reajuste para você do mercado que eu tenho hoje, que é o valor de 350 a hora. Inclusive, olha só aqui na minha página, está aqui esse valor. Eu não pretendo fazer isso com você, mas eu acredito que você pode me ajudar de duas formas. Primeiro, qual é o valor justo que você acredita que você pode me pagar e que você tem essas condições? Essa é a primeira forma. E a segunda, você poderia indicar o meu serviço para pelo menos umas 3 pessoas para eu poder melhorar o meu atendimento e também aumentar a minha receita? Ponto. Ele vai chegar para você e vai falar assim, olha, puxa, obrigado, Najma, realmente, Najma no caso da minha esposa, né? Obrigado, Najma. Excelente, seu atendimento realmente é maravilhoso e eu gostaria, se você pudesse, pagar R$150, então para mim tá ok. Beleza para você? Maravilha. Então, ele falou quanto teria que pagar. Fechou. Então, ele vai pagar esse valor, ele vai se comprometer com isso. E segundo, ainda vai te trazer alguém para você poder oferecer, aumentar a receita. Então, aquilo que o Pedro não estaria trazendo, a indicação dele vai poder proporcionar, vai poder trazer. Então, no varejo, Léo. Legal. No varejo... Porque isso em serviço é mais simples. Perfeito, mais simples. No varejo, você pode trabalhar com combo daí. Entendeu? Exemplo, você tem lá Eu tive empresas já de varejo, então, por exemplo, brincos, né? Aliás, varejo é um mundo divertidíssimo. Para quem? Que eu já tive varejo. Para mim, eu sempre trabalhei com tecnologia. Varejo pra mim foi uma escola, mas divertido não foi não, Léo. Eu sempre pra mim também. Eu trabalhei sempre com tecnologia, com empresas de tecnologia, e nas empresas de tecnologia é tudo muito online, né? É tudo muito... você vai pagar, então passa o cartão de crédito na tela, ou no celular, no aplicativo, que seja, né? No varejo, pessoal, se você Vocês nunca... são heróis, heroínas. Heróis e heroínas, porque olha, eu nunca tinha visto nunca tinha visto dinheiro, bolo de dinheiro, e eu ter que depositar no banco, sabe? É um negócio de doido. Enfim, mas no varejo, como que dá para fazer esses testes? Primeiro, se você tem 2 lojas, isso já ajuda demais, porque daí você consegue direcionar, né, e consegue saber, olha, nessa loja eu vou fazer esse teste mais bruto, né? Ou seja, vai lá o produto e vai aumentando o preço dele normalmente. Quando você você tem apenas uma loja só, o que você pode fazer? Você pode, aí eu acredito que o que a Dani falou faz muito mais sentido. Primeiro, você vai subindo gradativamente esse valor e vai testando e vai vendo. Só que para você subir esse valor e você colher informação disso, é necessário que você tenha um histórico de venda. Por quê? Olha só. E para isso precisa daí do planejamento. Organização, né? Que geralmente o pessoal do varejo peca um pouco. Demais até. O que acontece? Vamos imaginar que você tem um determinado produto e você vende lá aquele produto a R$10. E você vendeu R$10, 10 unidades, por exemplo. Maravilha. E aí você sobe esse valor para 15 e vendeu 2 unidades. Qual que é o cuidado que tem que ter? Né? Você não pode olhar para esse cenário, para esse exemplo que eu dei e falar assim, nossa, tá vendendo, posso subir até um pouquinho mais. Porque eu estou entregando o valor, o pessoal está vendo o valor e está me pagando. Né? Até já vou falar sobre isso, bem rapidinho. Vou aumentar mais. Não, peraí, 2 pessoas compraram comparado a 10. Então, você tem que ter essa informação para saber se faz sentido você continuar com esses experimentos, com esses testes ou não. Né? Pessoal, tem um negócio que não só eu falo, mas isso é na prática, né? A gente sente na prática que é o seguinte. Se você vai lá e vende um produto ou um serviço, né? Você vai lá e vende esse produto e a pessoa compra uma vez, você validou o teu produto, eu digo. Né? Você validou, então tem um mercado. Maravilha. Se essa pessoa compra de novo com você, então beleza, você está adequado e está entregando valor para essa pessoa. Aí sim você está gerando valor para ela e aquilo que você está fazendo está adequado. Então, a pessoa compra uma vez, legal, validou, tem uma demanda. Ela compra de novo e de novo. É uma pessoa que compra recorrente, né? Um cliente que compra recorrente. Então, você percebe que você gerou valor para essa pessoa. Então, beleza, você está adequado ao mercado, né? Você está prestando um excelente serviço. Agora, você anunciou um produto, a pessoa comprou uma vez e nunca mais comprou, opa, você está falhando na geração de valor. Ela está com uma expectativa diferente daquilo que você está entregando. Então, ela pode até ter comprado uma vez, mas não vai ter sucesso. Você não vai ter isso daí recorrente. Né? Esse é o outro cenário 2. Cenário 3. Você colocou um produto ou um serviço lá para um determinado valor e ninguém comprou, você está fora da expectativa. Aí zerou. Aí realmente ou não tem o público, ou não tem o nicho, ou realmente você está muito fora. Você não está mostrando esse valor que você gera, ou realmente você não tem esse valor. E acabou. Então, pessoal, se você vende um serviço ou um produto e as pessoas pagam, você
tem um mercado. Se elas pagam mais de uma vez, você gera valor. É isso. Né? Então, tem que ficar de olho nisso, porque não tenha medo de cobrar, não tenha medo de subir preço. Cara, é isso. É você conseguir ver. As pessoas estão recorrentes? Estão. Então, você está adequado. Segue a vida e vai por aí que tá certo. É isso. Você não contou como foi sua virada de chave. Verdade. Olha só. A jornalista que reside em mim. Você sai do jornalismo, o jornalismo não sai de você, gente. É assim que funciona. Entendi, mas aqui a gente tem conversa pra... Meu Deus do céu, né? Não, gente, traz o vinho, Demais. Traz o suco, não sei nem se o Léo... Legal. A gente tá na água aqui, gente, é brincadeira. Na aguinha. Olha só, o que eu... Nossa, por que eu acredito muito, né? Por que eu acredito muito que... nós temos muito potencial aqui no Brasil. E a minha missão, sabe? Hoje a minha missão é conseguir empreender no Brasil, mudar, né, essa nação, mudar esse país, conseguir trazer excelentes serviços para cá e produzir excelentes serviços. E isso hoje eu faço junto com meus outros 3 sócios, o Marcos, o Juliano e o Ivan, que nós cofundamos a Yu Condô. Gente, vocês são pessoas muito plenas. 4 sócios. É. Cara, é muito alinhamento. Meu muito Deus. alinhamento. Precisa de bastante alinhamento. Nossa Senhora. Tá. E esse alinhamento, né, ele é tão importante. Nós nos conhecemos na faculdade, então já vai fazer um relacionamento aí de 12, 13, 14 anos já. E nós nos conhecemos na faculdade e desde lá, né, a gente sempre veio se ajudando, a gente sempre veio fazendo negócio, é um relacionamento mesmo de longo prazo. A gente tem os quebra-pau, mas é muito interessante porque a gente vai lá e discute, cada um compra a visão, nós somos muito complementares. Isso é muito legal, isso é muito bom. A gente é muito complementar. E aí, deu toda aquela discussão, chegamos numa conclusão, beleza, plano de ação. Fechou, e aí, vamos tomar uma cerveja? Pessoal, vamos jogar lá, vamos lá, então, futebol? Churrasco. Vamos fazer o churrasco lá, então tá marcado, né? Então beleza, então fechou. Sabe, é muito legal sensacional. isso. E aí, assim, então como que foi, né, essa virada de chave? O que eu acredito? Então, com a Yu Condô, eu consigo, é o meu, assim, empreendimento do coração mesmo, porque é por meio da Yu Condô que a gente vai conseguir fazer a transformação no Brasil nos condomínios, né? Nos condomínios, nas administradoras, com os moradores. Então, a pessoa que é moradora de um condomínio, seja ele vertical, horizontal, tanto faz, né? Ou até mesmo de lojas, né? De shopping, ela vai ter o Yu Condô, vai ter o aplicativo e ela vai poder conversar com o seu síndico, vai poder fazer a abertura de chamados, vai poder ter muito mais privacidade, né? Para poder fazer essas conversas. Vou até contar um case depois sobre isso, que é muito legal, impactante até, que aconteceu comigo e com a minha esposa, com a Najma, sobre privacidade no condomínio. E o que acontece? A gente consegue proporcionar toda a gestão financeira também, transparência. Se você... Nossa, sensacional. Se as pessoas, tem mais aquela história de ficar brigando com o síndico. Nossa, grupão de WhatsApp de condomínio é um veneno. Ai, gente, isso não pode. Isso, cara, isso dá... Devia ser atividade remunerada. Cara, não, perfeito. Você ficar ali respondendo... É igual grupo de pais na escola. Até falei baixo. Vai que tem algum... Meu, é assim, ó. Normalmente esses não, grupos é muito WhatsApp, útil, ajuda muito, mas às vezes, gente, pelo amor de Deus. Não, perfeito. Assim, ó, se é um condomínio que tem, sei lá, 200 unidades, por exemplo, são 200 ou nem mais sei quantas unidades pessoas lá no grupo do WhatsApp. Meu, se o síndico né, a síndica vai lá e lança um comunicado 9 horas da manhã e quem não viu aquele comunicado e a galera ficou dando bom dia, vai perder o comunicado. Então, as mensagens dentro do grupo do WhatsApp, elas, além delas serem informais, não é uma mensagem formal, aquilo decente, né? Além dela ser informal, ela gera discussão. E gerando discussão, nós lá na Yu Condô escutamos direto as pessoas, os síndicos, né? A equipe da administradora falar, nossa, eu vou ter que parar o atendimento com vocês aqui agora, que vocês estão fazendo, porque eu tenho uma audiência que o morador tirou print no grupo de WhatsApp e nós somos administradores do grupo. Nossa, mentira. Você acredita? Acredito. Doideira, né? Doideira. Então, o síndico, às vezes, o morador um foi lá e xingou o outro, tirou print, ele é o administrador do grupo, porque foi ele que criou, o síndico sai do que ele tá fazendo, do trabalho, ou enfim, sai pra poder ir lá ser como testemunha ou qualquer outra coisa. Nem tá, o síndico é profissionalizado e tal, mas enfim, mas dá um trabalho lá. Até que no meu as pessoas têm razoavelmente bom senso, mas assim, mesmo assim, é mensagem pra caramba. Como que vocês chegaram na ideia? Como que você chegou na ideia do Yu Condô? Assim, resumidamente, como que foi essa trajetória de não preciso me matar? Comecei a empreender com 16 anos, enquanto outras pessoas estavam brincando no Pogobol. Se você não sabe o que é isso, dá um Google, porque as minhas piadas estão ficando datadas.
Ontem eu falei com anteontem, a Marta, uma querida, que veio aqui gravar, ela falou assim, não posso usar mais, caiu a ficha, agora fiz download. Eu falei, nossa, é verdade. Você também não... Acho que você também não pegou o orelhão de ficha, tá? Você não pode... Né? As pessoas... É aquele lá, no caso, tem aqui no cenário. Então, assim... Como que foi essa jornada, né? 16 anos, comecei a empreender. E aí, eu também já trabalhava com 16 anos, não posso falar. Comecei a trabalhar com 13. Mas, enfim, comecei a empreender com 16 anos, matei de trabalhar. Percebi que posso fazer um esforço inteligente, vendi empresas. E hoje cheguei na Yukondo. Como que foi isso? Perfeito. Olha só, pegando o gancho, né, de transformar o Brasil, né, no empreendedorismo, e daí a gente falou da Yukondo, porque a Yukondo é a empresa que hoje você tá, lógico. Que eu vejo que é a que transforma o Brasil por meio dos condomínios. Né? E nós conversamos... Tem condomínio pra cá. Quantos no Brasil? 550 mil. 550 mil. 550 mil condomínios no Brasil. Oficialmente, né? Porque deve ter mais, né? Sim, tem condomínio que às vezes ainda não lançou o CNPJ. Isso é o que está no site da Receita com os CNPJs cadastrados, né? Entendi. Tem aqueles condomínios informais, que é aqueles condomínios que às vezes são sem licença, essas coisas, que tem de monte, que também pode utilizar uma plataforma tecnológica, mas ele tem que ser não tem CNPJ. Então tem Nem que sabia que condomínio tinha que ter CNPJ, faz todo sentido, socorro. Tem que ter CNPJ e tem que ter uma conta corrente, né, para poder colocar a taxa condominial lá dentro. Faz todo sentido. Então, assim, então com a Yukondo, dessa forma. E eu tenho, assim, que eu ajudo as administradoras de condomínios, junto com toda a equipe Yukondo. Então, administradores de condomínios, síndicos e moradores. Que essas administradoras e síndicos, eles empreendem. São empreendedores, né? Empreendedoras ali que, batalham todo santo dia para conseguir trazer seu sustento, né? E fazer crescer e atender seus condomínios. E eu ajudo os outros empreendedores de outros segmentos com as palestras, com as mentorias, com os livros, né? Puxa, eu adoro, né? Então, tanto de um lado quanto do outro... Não, você quase não gosta de conversar. Exatamente, quase não curto. Então, eu gosto de ajudar os empreendedores. E por que eu percebi que essa era a minha missão, sabe? Era aquilo que eu tenho vocação, que eu adoro, que é o que eu faço, cara, a qualquer momento. Porque eu tive a oportunidade, como eu comecei a trabalhar cedo, e também nessa parte de programação, o que eu fazia? Eu comecei a mexer com programação de site. Também fazia parte, antigamente, um programador fazia tudo. Influenciado pelo seu pai, né? Influenciado pelo meu pai, né? Por programação e computador, e via ele montando e desmontando o computador. Sua sorte que eu não fui ser contadora. Exatamente. Nossa, realmente, exatamente. Ainda bem que você não é contadora. Sorte dos meus clientes que eu não fui ser contadora, porque imagina. Sorte minha também, do mundo, eu acho, porque não sei se eu seria uma boa contadora, mas enfim. Seria, com certeza. Olha só, se você for contadora tão boa quanto você é com a Rugido, olha, eu vou te falar gratidão, aqui. Gratidão. Olha só, então eu consegui... Começou a programar com 16 anos. Fazia sites, isso. Com uma apostila, não foi isso? Autodidata. Totalmente. Não tinha... O Google, ele funcionava tal, mas o conteúdo que existia nessa época... o Google nessa época. Mas daquele jeito, né? Não, bem bagunçado. Com aquela internet... Veja, o Google hoje, ele não sei nem fazer o barulho. O Google fazia um pouquinho. Ainda tinha, mas não nessa época de 16. No quando tinha 16. Foi um pouquinho antes. Hoje o Google ele só é o que é hoje graças ao conteúdo que existe. Mas nessa época, né, um pouco, né, nesse momento, não tinha tanto conteúdo preparado, estruturado e relevante. Então era muito mais de livros as coisas também, né? Então eu me recordo de comprar vários livros de programação para conseguir fazer o negócio e pegar os do meu pai também. Então o que aconteceu? Eu fazia site, fazia cartão de visita, fazia design, então todas essas coisas. Você era o menino do site. Eu era o menino do site, exatamente. Eu era o menino do site, perfeito. E aí, do site, do sistema, do intranet, essas coisas. E aí, eu conseguia fazer o quê? Eu conseguia vender site. Eu conseguia vender pra essa galera sistema, né? O sisteminha, né? Que a galera fazia um sisteminha ali. Você faz um sisteminha de cadastro aqui pra mim. Dica de comunicação. Pelo amor de Deus, não use palavras no diminutivo. Vou te dar uma diquinha. Dica já é uma palavra que eu não suporto. Se você é especialista, meu amigo, se você é empresário, se você é empreendedor, dica é um negócio que você dá de graça, entendeu? Não, vou te passar
dar uma estratégia. Não, dica Boa. não. Vai, fala. Então, eu Sisteminha, não. fazia o sisteminha, né? Fazer o site, faz um sitezinho aqui pra mim. Eu era esse cara. E aí, graças a isso, eu consegui vender meus produtos e consegui guardar uma grana. Guardando essa grana, eu consegui fazer a minha faculdade fora e também consegui, né, uma graduação mista, né? E na parte de sistemas de informação, área de tecnologia, e também consegui uma bolsa para conseguir fazer todo esse processo. Foi muito legal, nossa, foi uma experiência gigantesca. Eu morei no Canadá durante 3 anos, fui 2 vezes e, né, morei durante 3 anos lá. E quando eu voltei já para o Brasil, até na primeira vez, mas quando eu voltei para o Brasil, o que eu percebi? Que lá fora, no Canadá, como as pessoas costumam dizer, né, Estados Unidos, Canadá, países de ditos primeiro mundo, as coisas funcionam, né? E realmente funciona, sabe? Realmente funciona. Então, quando você vai para lá, você consegue perceber isso. E quando eu voltei pro Brasil, eu olhei e falei, caraca, meu, quanta oportunidade a gente tem aqui. Né? Porque lá eu pesquisava serviços, por exemplo, o site, como eu mexia com site, então eu pesquisava sites, né? Cara, como é que é um site para alugar quartos, alugar casas, imóveis? E eu lá pesquisava, eu já olhava a página do Google recheada de sites, empresas e coisas assim, ó, fenomenais, profissionais, sabe? Caramba. Empresas maravilhosas, profissionais grandes, algumas até se olhava até capital aberto e tudo mais. Eu olhava aquilo e falava, bom, se eu vou entrar nesse nicho, eu vou ter que investir muito dinheiro. Então, né, vou ficar para próxima. Beleza. E qualquer coisa, assim, em linhas gerais que você pesquisava, já estava, assim, muito bem consolidado lá. Por isso que funciona. E quando eu chegava chegando, né, voltando para o Brasil, o que eu percebi? Eu percebi que ia lá, pesquisava um site para fazer uma locação ou qualquer outra coisa, aparecia 1 ou 2 empresas e o restante era tudo amadora. Né? O restante não era tão interessante. Então, o que eu fiz? O que eu percebi, né? Eu percebi que aqui no Brasil a gente tinha muita oportunidade. E eu entendi que essa oportunidade que nós temos aqui no Brasil, ela existe até hoje, inclusive. E ela é o que... Tem gente que não tem Google Meu Negócio, tem negócio físico e não tem Google Meu Negócio. Perfeito. Não é? Google Meu Negócio, pessoal, para você que tem uma loja, né? Ou não necessariamente sua loja, mas você tem um escritório. Eu tava procurando costureira no bairro, eu falei, gente, socorro, não consigo achar, porque não tem Google Meu Negócio. Você precisa ter Google Meu Negócio. Precisa ter Google Meu Negócio. Coloca... tem comentários, né? Coloca nos comentários, se coloca ali. Se você tá no YouTube, deixa aí no comentário se você tem Google Meu Negócio ou não. Assim, você o povo fala, não tem dinheiro, gente. Se alguém pegar, falar, vou sair pelo bairro vendendo serviço de configurar Google Meu Negócio para todos os pequenos negócios que cobrar, sei lá, R$200, R$300, a pessoa vai ficar rica. Excelente ideia. Não é? Com Acabei certeza. de dar uma ideia de negócio aqui para alguém. Com certeza. Sair na rua, você bate ali, você abre o teu Google Maps e dá uma olhada. Essa loja tem? Não. Pronto. Vai lá, oferece. Olha, por X reais eu consigo fazer pra você. Perfeito. E é super simples fazer o Google Meu Negócio. Então, perfeito. Então, assim, tem muita oportunidade. E vendo essas oportunidades, né, Dani, o que eu entendi? Que a gente precisa mudar o Brasil. A gente é só por meio na minha visão, tá? Eu acredito muito que por meio do empreendedorismo, a gente construindo empresas que são profissionais, de qualidade, e a gente profissionalizando os empreendedores no Brasil, é dessa forma que eu acredito que a gente vai mudar o Brasil. Entendeu? É isso que eu acredito, que dessa forma a gente vai proporcionar mais estrutura, vai proporcionar melhores serviços. Então, nós, como consumidores, vamos ter melhores serviços. A gente vai proporcionar mais emprego, porque a gente vai ter mais oportunidade, né? A gente vai aumentar, vai expandir, vai crescer. Então, precisa de mais gente para trabalhar e contribuir. Então, assim, o governo vai arrecadar mais. Não, tenho certeza disso que você está falando. Só vai funcionar. E aí, spoiler, tem livro novo saindo, mas assim, você estava no Canadá, você viu que tinha muito... Aí... Isso, perfeito. Então, voltando pro Brasil, na hora que eu tava voltando, que eu tava chegando, até um negócio legal isso, que eu tava de avião, tava chegando, e aí eu olhei, sai do país do primeiro mundo, tá tudo quadradinho, tudo certinho, bonitinho, as ruas Aí você chega aquele crescimento maluco, você chega no Brasil, inorgânico. Uma bagunça, você olha, só olhando de cima, assim, né, São Paulo, você já olha e fala, que bagunça, que zona que tá, desculpa, que bagunça que tá esse negócio aqui, sabe? Você olha e fala, meu Deus. Então, se a gente pegar esse macro, né, e levar isso pro micro, é exatamente o que acontece com as empresas no Brasil. É o reflexo, né? A nossa sociedade é o reflexo que tem ali. Então, esse reflexo, ele precisa ser profissionalizado. Né? Então, é aí que eu vi a oportunidade. E essa foi a minha virada de chave. Quando eu entendi
que alguém tinha que mudar o Brasil, né? Alguém, eu digo, pessoas, né? Então, quando essas pessoas, elas teriam que mudar o Brasil e eu me coloco no lugar, né, de uma dessas pessoas para fazer essa mudança, foi que eu falei, cara, então a gente tem que empreender. Então, precisa fazer um negócio. E foi quando eu comecei meu primeiro negócio. No livro que vem por aí, você vai contar a sua história? Essa jornada de empreendedorismo? Vai ter sim, um pequeno pedaço ali no começo, né? Porque o foco principal desse livro, que vai ser o lançamento em setembro de 2023, então setembro desse ano, vai ser um livro que vai mostrar para você que está empreendendo, já que está nessa situação, que a gente falou bastante aqui já, você fazer essa virada de chave. E é um livro que eu mostro um pouco da trajetória, mas bem pouquinho no começo, contando um pouco com mais detalhes disso que eu falei aqui agora, mas principalmente ensinando esses empreendedores, essas empreendedoras a seguir o que eu chamo dos 5 Cs. O que são esses 5 Cs, né? Todo empreendedor, para fazer essa virada de chave, sair dessa fase 1 para a fase 2, ou né, esse caminho de que trabalha e não consegue virar a página, não consegue seguir para a próxima etapa, ele precisa desses 5 Cs, que é coração, cliente, caixa, cadência e cultura. E tem que fazer exatamente nessa ordem. Explica rapidamente pra gente. Perfeito. Porque, olha só, quando começa a empreender, tem tudo a ver com a maestria que nós estávamos falando no começo. Para empreender, na minha visão, com sucesso, você precisa ter coração, que é o primeiro C. Então, você empreender numa coisa que você não gosta, como eu falei, tem que pagar boleto, beleza. Então, vai lá, se organiza financeiramente, faz isso durante um tempo até você ter o boleto. Ninguém tem saco de ficar 14 horas por dia num negócio que você não gosta. Né? Você pode até se obrigar a fazer essas 14 horas ou X horas por dia trabalhando, mas eu tenho certeza que o seu trabalho nunca vai ser um trabalho de maestria. Você nunca vai ser um Picasso, como a gente estava falando antes, você nunca vai pintar um quadro Picasso se você não faz o que você ama, se você não faz o que você gosta. Nunca vai ter o seu Guernica da vida. Não vai. Então, não sou eu falando, né? Eu estou só espalhando a mensagem aqui, parte do que está no livro do Robert, mas tem vários outros livros que falam exatamente a mesma coisa. Ele até menciona isso, que o estudo dele é baseado em vários outros livros. Então, primeira coisa, coração. Sabe? Tem que trabalhar, tem que empreender naquilo que você tem o coração mesmo. E é muito legal isso, porque tem várias histórias de vários empreendedores, empreendedoras, que essa parte do coração é justamente a fagulha, sabe? É justamente aquilo que iniciou o combustível, que foi lá e pá, acendeu todo o processo. Quantas empresas, quantos casos de pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, que falam assim, nossa, eu comecei a empreender porque eu vi a minha avó fazendo isso. Ou porque quantas pessoas não se tornam médicos que tiveram um problema na família, a minha própria história. A minha história, hoje, né? Então a gente é tocado por isso, né? Então tem que estar com o coração no empreendimento. É isso, você tem que fazer isso com bastante carinho, tá? Então, primeiro C, coração. Segundo. Quando você tá com o coração centrado, tá tudo certo, aí a primeira coisa que, né, tem que ser feita é cliente, tem que tratar do cliente. Eu vou contra, né, o pensamento do pessoal falando, mas e o produto, Léo? Onde é que está o produto nesse negócio? Perfeito. O produto, ele está no cliente. Porque você vende... amei isso. Você vende o quê? Nossa, Jobs, me veio a cena do Jobs olhando a criança no chão, que aí ele inventou o iPad. Não, pra mim é isso. Exatamente. Você vende para cliente, né? E aí, qual o produto? O cliente E o problema tá no cliente, O problema tá no cliente. Né? Então, você percebe, assim que você percebe, né, Danilo? Você percebe o problema do cliente. Ele tá com dificuldade de se comunicar com alguém. Tá com dificuldade de se comunicar com alguém, beleza. Não interessa se vai ser via carta, se vai ser via e-mail, se vai ser telefone, se vai ser qualquer coisa. Mas ele está com essa dificuldade. Então, as pessoas, normalmente, academicamente falando, quando se formam, elas tendem a colocar primeiro o produto para depois escolher o cliente. Não é o contrário. Eu gosto dessa outra filosofia. Eu gosto do jeitão de, cara, qual é o cliente que eu quero atender? Qual que é o nicho, né? Qual que é o pessoal que eu quero resolver a dor? Legal, agora baseado nessa dor aqui, é que eu vou ir atrás do produto. Total. Então, por isso que eu tirei produto dessa metodologia e coloquei, cara, não é o produto, é o cliente. Então, vai resolver os problemas do cliente. E daí, no livro, eu mostro como resolver esses problemas, como potencializar, como você encontrar o seu cliente-alvo, né? O cliente especial que você vai atender. E, enfim, né, você consegue sair... Nossa, só com esse C ali, você já consegue aumentar faturamento, sem sombra de dúvida. Porque vai conseguir focar e saber qual cliente você vai focar.
Bom, depois que o empreendedor... Olha só, só pegando um gancho e explicando, né, do último C, que é a parte de cultura. O último C é cultura, e cultura você tem com pessoas. Né? A cultura da sua empresa ela é a energia, a sinergia que está dentro da empresa com pessoas. Só que na fase que você está inicial com o cliente, né, que você está começando, veja, você não tem pessoas na sua equipe. Por isso que não adianta falar de cultura enquanto você está na fase do cliente. Por isso que é um em sequência do outro. Então, é um atrás do outro. Né? Então, coração, cliente. Depois que você começa a ter mais produto e vender, aonde que vai estar o gargalo? Caixa. Porque você vai ter que fazer a administração desse dinheiro, né? Vai ter que conseguir saber a hora de investir, pisar no acelerador, pisar no freio, como vai investir Caixa melhor de segurança, isso. Caixa de o que segurança. reinveste, Nossa, o que guarda. O que reinveste, o que guarda. E um erro, Dani, muito comum dos empreendedoras brasileiros, autônomos principalmente, que estão aí... Misturar caixa pessoal com o caixa da empresa. Perfeito. Se hoje, né, o seu caixa pessoal é o mesmo caixa da sua prestação de serviço, né, você que é, sei lá, terapeuta ou arquiteto e tudo mais, já separa essas contas de cara, separa elas. Isso vai mudar a tua mentalidade. Porque você deixa de ser um autônomo e você passa a empreender. Você começa a entender que você tem uma empresa e que essa empresa precisa de caixa para você prosperar. Você deixa... Olha só. Quando a pessoa, ela mistura o caixa, pessoal, isso é muito importante que eu vou falar aqui, isso talvez até te toque, tá? Quando a pessoa, ela mistura o caixa pessoal dela com o caixa da empresa, ela fica com o seguinte dilema na cabeça. Será que eu invisto na escola do meu filho ou da minha filha? Ou eu invisto para contratar uma pessoa? Todo mundo sabe a resposta dessa pergunta, Óbvio, principalmente os pais e as mães. Eu vou investir na minha família. Eu não vou cortar meu coração para contratar uma pessoa. Então, a partir do momento que você separa o caixa e você tem um prolabore, tem um salário, né, que vem dessa empresa, você entende que você não tem mais aquele dinheiro da empresa e ele é dinheiro da empresa para você contratar. Então, você fica de cabeça muito mais tranquila para fazer isso. Se você contrata a pessoa, você tem muito mais dinheiro para contratar, para investir até numa escola melhor. Só que ninguém faz esse raciocínio, né? Perfeito, perfeito. Então, tem que separar. Tem que separar. Até para conseguir ser racional. Né? Perfeitamente. Tem que separar. Tá. E aí você começa, então, a ter essas questões de caixa. E caixa também, eu mostro como fazer uma negociação no livro, mostro como você pode, na hora, é muito, muito legal essa parte, porque eu proponho um desafio para a pessoa que tá lendo o livro, eu proponho um desafio para ela e falo assim, olha... você quer pagar esse livro agora? Então faça isso daqui. E eu mostro pra ela, ó. Ela fazendo tal coisa, ela vai pagar o livro. Eu não vou dar spoiler do que é. Mas ela vai esperar até setembro. Vai esperar até setembro no lançamento. A hora que a pessoa faz aquela atitude, pessoal aquela da ação... Editora Gente, já aumenta essa tiragem aí. É isso aí. Já pega e tá 300% isso. É muito legal. Próximo C é a parte, então, o caixa é a cadência. Não adianta nada ter tudo isso se não tem a disciplina. Cadência e disciplina. Então, manter novos rituais, fazer, né, todas essas coisas. E, por último, a cultura. E aí, na cultura, quando você já vai ter pelo menos umas 3, 4, 5 pessoas na equipe, é onde eu mostro método, tanto misturando, né, até a cadência com a cultura, é onde eu mostro método, mostro inteligência para você tirar a sua empresa hoje de 5 pessoas até 30 pessoas e mais. É isso. Então, o livro ele vai te tirar de 0 pessoas, né, ou para você que já tem umas 5 pessoas, mas está patinando, de 0 pessoas, 5 pessoas, a uma empresa de 30 pessoas. Esse é o propósito, é isso que eu me proponho dentro do livro que vai ser lançado em setembro de 2023. Maravilhoso. Léo, a gente podia ficar aqui até horas. Amanhã. Morra de inveja. Vou almoçar com ele, amanhã eu vou gravar com ele de novo, tá? Mas, mensagem final. Legal. Dani, em primeiro lugar. Que frase que você deixaria aqui? Frase? Nossa, é difícil resumir em uma frase só. Não, mas uma mensagem forte pra essa pessoa que tá lá em casa, sentindo soco no estômago, falando, meu Deus, eu tô aqui trabalhando há não sei quantos anos, não vendo meus filhos, ou cansado, colheira, saúde indo embora, não tô passando de fase no game, não tô lá salvando a princesa no Mario Brothers, nem sei mais, gente, se o Mario Brothers salva a princesa, na minha época salvava. Sim. Né? Olha, perfeito. Olha, se eu pudesse resumir uma mensagem só, Dani, para essa pessoa, eu diria o seguinte, que você está trabalhando hoje, eu admiro você demais, você que está trabalhando, trabalha demais, mas que você fique confortável e saiba que tem um mundo melhor. Tem uma forma melhor de você fazer aquilo que você está fazendo e que tem como você passar de fase, né? Tem como agora você se dedicar mais para as coisas que você também dá valor para sua vida, seja a sua família, seja seus estudos, seja viagem, seja o que tiver valor para você.
tem uma forma de você conseguir fazer isso melhor. Eu já fiz isso algumas vezes, já fiz isso também com vários mentorados, com várias pessoas, e olha, é muito melhor conseguir passar de fase do que ficar nessa roda ali que não vai para frente. Maravilha. É Obrigada pela presença. Dani, muito obrigado de minha parte, tá? Puxa, obrigado por essa oportunidade de estar falando com você. Estou sempre à disposição. Tenho certeza que a gente vai ainda, gravar vários episódios. E agradecimento especial às pessoas que eu comentei aqui nessa conversa. Então, minha esposa Najma, também a minha avó, meus pais, né? Todo mundo. Pessoal, só tenho a agradecer por vocês também, pela gratidão. É isso, gente. Então, até o próximo episódio do Rugido Cast. Um beijo.